você. Hoje, o Supremo Tribunal Federal deve julgar os embargos de declaração com efeitos modificativos da mesa diretora da Câmara dos Deputados, que questiona o rito do impeachment, já definido no STF. Os detalhes ao vivo com a repórter Carolina Chaves. Boa tarde, Carolina. Boa tarde, Érica. Boa tarde a todos. Olha, a Câmara dos Deputados alega que a decisão do Supremo contém graves vícios de omissão, obscuridade e contradição. No pedido, a Câmara pede que o voto de constituição da comissão especial seja secreto e não aberto, como foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal. Além disso, ela quer que tem autonomia para afastar a presidente da República do cargo por 180 dias após a autorização do processo pela Casa. Entre outros questionamentos, Érica, a Câmara quer saber como serão definidos os membros da comissão que vão analisar as acusações contra a presidente da República. O plenário do STF vai discutir se a decisão do ano passado é contraditória ou equivocada. O parecer da Procuradoria-Geral da República é pelo não reconhecimento desses questionamentos e nega todos. Érica. Obrigada, Carolina. E a consultora jurídica da TV Justiça, Gisele Reis, está aqui no estúdio e vai explicar para a gente esse caso. Boa tarde, Gisele. Boa tarde, Érica. Boa tarde a todos. Gisele, quais foram os principais pontos, ou quais foram os pontos definidos pelo STF no rito do impeachment? Bom, o julgamento aconteceu na análise de uma arguição de descumprimento de preceito fundamental, que foi ajuizada pelo Partido Comunista do Brasil, e na oportunidade, inclusive, foi uma decisão por maioria, seguindo inclusive um voto divergente, que foi do ministro Luiz Roberto Barroso. E o Supremo Tribunal Federal entendeu um aspecto importante no que diz respeito à atuação tanto da Câmara quanto do Senado. Então, houve, na verdade, uma reafirmação do entendimento que havia sido, inclusive, já adotado pelo Supremo em 1992, quando se esteve diante do caso envolvendo o ex-presidente Fernando Collor de Mello. Em relação à atuação da Câmara dos Deputados, o Supremo definiu que a Câmara dos Deputados ela apenas autoriza a instauração do processo, ela não instaura o processo. Então, a Câmara dos Deputados cabe fazer um juízo prévio de admissibilidade. Esse juízo prévio de admissibilidade, ele não vai vincular a atuação do Senado posteriormente. Então, um aspecto importante foi exatamente no que diz respeito a essa análise da Câmara dos Deputados, no sentido de que é preciso, inclusive, que haja maioria qualificada de 2/3 de seus membros para autorizar a instauração do processo de impeachment. A Lei 1070 de 50 é a lei que trata exatamente do julgamento, do processamento e julgamento dos crimes de responsabilidade. Então, a arguição de descumprimento de preceito fundamental levava em consideração exatamente qual é a interpretação do Supremo Tribunal Federal em relação a essa legislação. E quanto à atuação do Senado, o que o STF definiu? Bom, a atuação do Senado, de acordo com o entendimento que prevaleceu aqui na Suprema Corte, é no sentido de que, uma vez feito esse juízo prévio de admissibilidade perante a Câmara dos Deputados, o Senado, ele também poderá fazer um juízo prévio, ou seja, ainda que tenha havido a autorização na Câmara, seria possível ao Senado arquivar o processo de impeachment, porque o Senado, de acordo com a Constituição Federal, é quem tem a competência privativa para processar e julgar esses processos, esses casos envolvendo crimes de responsabilidade. Então, o Senado, ele tem essa possibilidade de fazer um juízo de admissibilidade novamente, né? Então, se questionava exatamente sobre essa função do Senado, se ele estaria ou não vinculado à decisão da Câmara dos Deputados. Então, prevaleceu esse entendimento. Uma vez feita a análise de autorização da Câmara, feita pela Câmara dos Deputados, pela maioria qualificada de seus membros, passa então o Senado, né, que irá avaliar previamente o parecer da comissão especial, e essa análise do Senado, ela vai poder não só analisar questões referentes a condições de procedibilidade, como podendo inclusive arquivar aquele procedimento de impeachment, como também deliberar em relação ao próprio recebimento da denúncia. Então, o Senado, com essa decisão, acaba tendo uma autonomia no que diz respeito a sua atuação perante processos dessa natureza. Gisele, o que você pretende com esses embargos de declaração apresentados agora? Bom, foram apresentados, e aí quem assinou essa ferramenta jurídica que foi apresentada aqui no Supremo Tribunal Federal foi a mesa da Câmara dos Deputados. Bom, alguns pontos que estão sendo, na verdade, atacados dizem
respeito à questão da própria votação para a eleição dos membros da comissão especial. Entende-se que essa votação ela pode ser uma votação secreta, não há necessidade de que seja uma votação aberta. O Supremo Tribunal Federal, ele entendeu que todas as votações no processo de impeachment, elas devem ser feitas pelo método do voto aberto e não do voto secreto. E a mesa entende que são situações que ensejariam a admissibilidade de voto secreto. A mesa da Câmara entende que o Supremo Tribunal Federal acabou interferindo em matérias relacionadas a regimento interno da Casa e que isso não seria a atuação do Supremo Tribunal Federal. Os embargos de declaração, Érica, na verdade, eles servem para esclarecer uma decisão. Então, aponta-se uma omissão, uma obscuridade ou uma contradição, e a partir dessas alegações, os ministros então devem se debruçar para saber se houve na decisão algum desses itens que se relata no embargo de declaração. Então, a princípio, esse tipo de ferramenta ele não se presta para uma reanálise da decisão, né? Não tem aí a questão da mudança de uma decisão de mérito. O pedido da mesa da Câmara, no entanto, ele pede que os embargos de declaração sejam admitidos com efeitos modificativos. E o que isso significa? Quando se pede esse efeito modificativo, é no sentido de que, uma vez constatada que houve omissão, que houve contradição, que houve obscuridade, se a análise e o reconhecimento de algum desses aspectos acabarem implicando na mudança do teor da decisão, poderia haver aí um efeito modificativo. Isso é uma questão bastante questionada no que diz respeito aos embargos de declaração. Nós já tivemos situações em que o Supremo Tribunal Federal entendeu pela possibilidade desse tipo de efeito. Então, assim, a princípio, eles não se prestam para alterar a decisão, mas existe uma corrente doutrinária que entende que, em determinadas situações, é possível que sejam dados efeitos modificativos. Então, quando a gente diz que o Supremo Tribunal Federal, ele vai, na verdade, analisar novamente a questão do rito do impeachment, é para prestar esses esclarecimentos, para verificar se houve em algum momento alguma omissão, obscuridade ou contradição. Alguns aspectos que estão sendo questionados pela mesa da Câmara do Senado implicam, na verdade, numa reanálise. Vamos ver o que os ministros da Suprema Corte. O embargo de declaração necessariamente tem que ser julgado pelos mesmos ministros, no caso, pelo mesmo juízo prolator da decisão. No caso, como foi o plenário que julgou em definitivo a arguição de descumprimento de preceito fundamental, é por essa razão que isso volta para a pauta do plenário da Suprema Corte. Gisele, aproveitando sua presença aqui, mudando de assunto, né? A gente falou do plenário até agora, mas muito se tem dito pela imprensa, pela mídia falada, escrita, hoje em dia, sobre o foro privilegiado. Eu gostaria que você explicasse para a gente o que é foro privilegiado e quem tem esse foro. Bom, para falar sobre essa questão, a gente precisa entender que existe um princípio na nossa Constituição Federal que é o devido processo legal. Dentro desse princípio do devido processo legal está embutido o princípio do juízo natural, ou seja, nós só podemos ser processados e julgados por quem tem competência para isso. E em relação a determinadas autoridades, e isso se dá por conta da função que elas ocupam, da importância da função que elas desempenham, a Constituição Federal atribuiu que para, por exemplo, presidente, vice-presidente da República, parlamentares, ministros de Estado, há a questão do foro especial por prerrogativa de função, muito chamado de também foro privilegiado. O que é isso? O foro especial significa que essas pessoas, exatamente pelo fato de exercerem uma determinada função, elas não são julgadas como qualquer pessoa do povo. Elas são julgadas por uma instância diferenciada, normalmente instâncias superiores. Então, nós temos na Constituição Federal essa garantia, essa prerrogativa, que não diz respeito à pessoa que está sendo ali, não diz respeito ao João, a Maria, a José, diz respeito exatamente à função que está sendo desempenhada por aquela determinada pessoa. Então, a Constituição Federal estabelece que o Supremo Tribunal Federal, ele tem competência para processar e julgar os parlamentares, desde o momento da expedição do diploma, os ministros de Estado. Então, nós temos situações em que é o Supremo, que o Supremo normalmente é uma instância, que os casos vão chegar aqui em sede de recurso especial. Então, nesse momento, o Supremo ele vai atuar como a única instância. É onde as pessoas serão processadas e julgadas. O processo ele já começa na última instância, podemos assim exemplificar. Então, são garantias
garantias previstas na Constituição Federal que dizem respeito a uma forma de julgamento por uma instância diferenciada, e isso se dá pelo único motivo de que aquela função que aquela pessoa está exercendo, ela requer um julgamento com essas características. E só mais um detalhe, é que esse foro especial por prerrogativa de função, ele só permanece enquanto a pessoa estiver numa determinada função. Ou seja, se houver a perda do mandato, se ela não estiver mais desempenhando aquela função que acaba gerando o direito, ela perde também a possibilidade de ser julgada por uma instância diferenciada. Tá ótimo, Gisele, obrigada pelos seus esclarecimentos. Amanhã a gente volta a falar da sessão plenária no Supremo Tribunal Federal. Eu que agradeço, amanhã estarei aqui.